Vamos lá. Depois eu faço uma edição, não tem problema não. Então, vamos iniciar hoje a leitura do livro O Despertar da Consciência, que é este livro maravilhoso de Neville Goddard. Então, para quem não me conhece, eu sou a Simone Chiavoloni, tenho este canal Onda do Despertar e sempre estou trazendo conteúdos de autoconhecimento, de espiritualidade e também sobre a numerologia. Então, se você quiser continuar e receber mais conteúdo, então curte o meu canal e continue acompanhando. Hoje nós vamos iniciar com este livro, que é este livro maravilhoso, que ele fala sobre a metafísica, ele fala sobre a linguagem metafísica da Bíblia. Ele é um livro, assim, fantástico. Ele caiu em minhas mãos o ano passado e este livro realmente, ele tem sido maravilhoso na minha vida. O Neville Goddard, eu vou contar um pouquinho da história primeiro do Neville Goddard, porque é importante a gente saber um pouco sobre ele. Neville Goddard, ele nasceu em 1905, lá em Barbados. Ele era o quarto filho de uma família bem grande, de 9 meninos e uma menina. Quando ele tinha 17 anos, ele decidiu estudar artes cênicas lá nos Estados Unidos. Então, ele foi em 1922, ele foi lá para estudar nos Estados Unidos. Enquanto ele estava fazendo uma turnê, ele fazia parte de grupos de dança, aí ele foi até a Inglaterra, começou a tomar gosto pela metafísica, e aí, então, ele começou a conversar com outras pessoas, e ele conheceu um amigo, um escocês, que emprestou alguns livros para ele sobre o poder da mente, sobre o despertar da consciência, e isso começou a interessar para ele. Voltando, né, que ele foi dos Estados Unidos para a Inglaterra com esse grupo de dança, quando ele volta para os Estados Unidos, ele acaba deixando a indústria do entretenimento, e ele começa a se dedicar muito mais para os estudos da mente e do espírito. Ele começou a gostar tanto disso, que ele acabou conhecendo uma pessoa que se chama Abdullah. É bem interessante quando ele conheceu Abdullah, porque, como ele conheceu algumas outras pessoas, sempre um amigo ia assistir às palestras de Abdullah, não sei se eu estou falando o nome dele certo, se é Abdullah ou Abdullah. E ele comentava com ele, nossa, Neville, você precisa ir conhecer essa pessoa, porque ele fala coisas que você vai se interessar muito. E Neville, ele demorou muito tempo para ele ir até essas pregações de Abdullah. Ele ficou muito resistente. Mas o amigo, ele insistia tanto para ele, que ele decidiu ir. Quando ele chegou lá, nesta palestra de Abdullah, ele acabou ouvindo a seguinte frase de Abdullah. Na primeira noite que ele foi ouvir, Abdullah chegou no final da reunião, falou para ele assim, Neville, você está 6 meses atrasado. Aí ele olhou surpreso e perguntou como que ele sabia o nome. Ele falou assim, os irmãos, eles me disseram, e há 6 meses que você ia vir até aqui, você nunca vinha. Aí ele acrescentou, falando assim, eu vou ficar aqui até que você aprenda tudo que eu tenho para te ensinar, e então eu partirei. Ele já há muito tempo desejava já estar longe, mas ele Abdullah decidiu esperar por Neville, ensinar todo esse conhecimento que ele tinha para Neville. Após a reunião, então, Neville ele começou a estudar com Abdullah e ele aprendeu hebraico, aprendeu cabala, aprendeu várias técnicas, vários significados secretos das escrituras. E aí, então, ele viajou pelos Estados Unidos. E Neville, a partir de... Deixa eu só comentar que Abdullah ficou com ele, se eu não me engano, foram 7 ou 9 anos, e depois ele partiu, porque ele já era de idade, e ele esperou para partir. Neville, então,
A partir dos anos 50, ele começou a se dedicar muito mais a fazer palestras e encontros. Ele começou a falar na rádio, na televisão, em teatros. Ele fazia reuniões em teatros, auditórios, sempre trazendo bastante público. Neville, ele partiu daqui, da Terra, em 1 de outubro de 1972. E, assim como o apóstolo Paulo, ele expôs-se de manhã à noite, testemunhando o reino de Deus e tentando convencer a todos sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus, assim como os ensinamentos de Moisés e dos profetas. Isso tudo livre de religião, livre de dogmas da igreja. Então, isso daí, eu estou falando um pouco sobre Neville, porque Neville foi um professor, ele foi um palestrante, ele foi uma pessoa que trouxe e influenciou muitas pessoas, né? Ele se dedicou muito aos ensinamentos da verdade de uma forma psicológica. Então, Neville, ele trouxe os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos sagrados da Bíblia, ele trouxe de uma forma que ele fala que o livro, a Bíblia, não é apenas um livro histórico de histórias, e sim, ele é um livro científico, e um dos os livros mais poderosos científicos que existe hoje aqui na Terra. E que dentro da Bíblia tem vários ensinamentos que muitas vezes a gente não consegue interpretar. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando com o Neville e deste livro. A gente vai começar. Este livro é uma coletânea, vocês já têm ele. Este livro é um livro que tem 7 livros aqui, ele está numa ordem cronológica, e este livro, a gente vai começar com Ao Seu Comando. Ele chama o Despertar da Consciência porque realmente você vai acompanhando este livro e vai tendo um despertar, vários insights. Quando a gente compra este livro direto com a editora, então tem alguns bônus, que é o audiobook, que dá para você já ir ouvindo antes de chegar no livro. Ele vem em capa dura, vem algumas palestras, então tem acesso dentro de uma plataforma que a própria editora colocou. Então, dessa forma, fica mais fácil de você ler. Eu costumo ler o livro da seguinte forma, até falar um pouco como eu leio este livro. Eu pego o livro, porque eu gosto de livro na mão, eu pego o livro e eu vou vendo o audiobook. Então, quando eu vou compartilhando e vendo o audiobook, eu vou ouvindo e lendo, coloco na televisão e vou lendo todos esses ensinamentos. E, muitas vezes, eu leio e releio a mesma passagem. A gente vai iniciar, então, hoje, este livro, aqui na página 13, tá? Então, vamos começar. A introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas. Mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e diretos ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras. E Deus disse, que se faça a luz. Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. A gente vai começar com o livro Ao Seu Comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo, e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo. E ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois essa afirmação
se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão acontecer através de suas palavras ou através de suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência, ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo o que ele afirma para si mesmo. Então, o que ele quer dizer quando ele está falando sobre sermos conscientes daquilo que afirmamos ser? Enquanto a gente normalmente, nós todos, estamos conscientes apenas de viver, de existir. Mas e o que eu sou? Quem eu sou? Como é que eu posso trazer essa consciência para mim? A consciência, eu deixei até algumas anotações aqui. Quando a gente está falando em vãs repetições também, vamos falar primeiro das vãs repetições. Muitas vezes a gente aprende que a gente precisa falar repetidamente uma afirmação, um decreto, uma oração, mas se a gente não estiver consciente, não sentir, não estiver vivendo e visualizando e sentindo isso dentro de cada um de nós, a gente não está consciente de ser. Aquilo que eu falo, eu decreto, mas a partir do momento, porque quando eu falo, eu estou afirmando algo que realmente eu estou sentindo. Só que existe uma diferença, porque se você fizer os comandos corretamente e não fizer somente repetições vazias, muitas vezes a gente faz repetições vazias, a gente fica afirmando, por exemplo, vamos falar assim, eu sou próspera, eu sou rica, mas se você não sente isso, muitas vezes a gente faz isso. Se você não sentir dentro de você, se você não existir isso dentro da nossa consciência primeiro, isso não se manifesta. Por quê? Para se manifestar, primeiro a gente tem que se tornar consciente de ser para depois ter. Então, é muito importante a gente primeiro se conscientizar disso, porque a gente vai manifestar aquilo que eu sou. Então, se eu afirmo isso, se eu sinto isso, se eu vivencio isso dentro de mim, eu consigo manifestar todos os meus desejos. Por isso que o comando, ele tem que ser feito de uma forma que você sinta, que você se veja nisso. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia foi lida nessa perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico que já existe e escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como um registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia de vida incomum de Jesus, veja como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Quando a gente está falando dessa forma, parece que nós estamos falando de uma forma muito fora. Mas se a gente começar a perceber que a Bíblia, ela é escrita de acordo com o que cada um existia, que eles sendo a pessoa, é muito mais fácil da gente conseguir alcançar, porque todos eles, João, Moisés, todos tinham o mesmo princípio. Todos tinham o mesmo princípio. E essa perspectiva, se a gente começa a olhar de uma nova forma, ter um novo olhar para cada uma dessas palavras, porque dentro do livro a gente vai ver muitos versículos, muitas palavras que estão escritas na Bíblia e que muitas vezes não fazia sentido para a nossa vida, mas você começa a ter uma nova forma de entender, e entendendo essa nova forma, você vai começar a ter uma nova
consciência. E despertando essa consciência, você forma manifesta na sua vida hoje aquilo que você deseja ser. Então, é muito importante começar a mudar toda essa perspectiva. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o homem não consegue chegar a um consenso. É sobre a identidade de Deus. Se você perceber hoje, cada pessoa fala de uma forma. Quem é Deus? Então, a pessoa procura muito lá fora Deus. Por quê? Porque não tem um consenso hoje, várias religiões, várias filosofias falando sobre Deus, mas o consenso, falando todos ter a mesma afirmação, ainda não existe. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e a natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Você pode procurar durante toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Todos falam a mesma linguagem, todos têm a mesma concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano. Ao ouvir essas palavras, muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Isaías declarou: eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e fim. E, novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho. Nem foi dito, quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito, eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma ao mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. O homem está... Calma aí, opa. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. O que acontece? Nós precisamos despertar a nossa consciência crística. Todos nós temos essa consciência crística. E ela está aprisionada. Somente cada um de nós podemos ser o salvador da nossa própria vida. Então, quando eu digo que o reino dos céus está dentro de vós, é porque ele está dentro de nós, o reino de Deus. Não somente isso, quando diz
Eu sou a porta, eu sou o princípio ao fim, eu sou o que o que sou, eu sou Deus. Por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança do Criador. Para ficar um pouco mais fácil de entender, vamos imaginar assim, ó, que a consciência, ele é o pai. A consciência é que torna, ele faz com que todas as manifestações, elas existam, elas possam existir na nossa vida. O que é essas manifestações? A manifestação, ele é aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, como a prosperidade, como ele é o resultado daquilo. Então, nós, como filho, é o resultado de tudo isso. Nós somos Deus, que Deus é Pai, mas ele está dentro de nós. E ele só se manifesta quando nós despertamos essa consciência de ser que Deus, eu sou Deus. E que ele se manifesta a partir do momento, ele é como se fosse um copo ou um vazio, não vou nem falar copo, ele é como se fosse o vazio. Ele é puro, totalmente puro. Nós temos 5% de consciência desperta e 95% que estão adormecidas. Somos Deus. Só que temos 95% que está ali totalmente puro, totalmente sem forma, através da forma como a gente vai manifestando o que nós mais queremos, as nossas mais sinceras intenções, é que desperta isso na consciência, e isso se manifesta no nosso mundo físico. Primeiramente, tudo precisa existir na consciência, para depois existir no nosso mundo físico. Às vezes parece um pouco complicado de a gente entender isso, mas imagine que você é Deus e é o criador de todas as coisas. Mas para você criar, você precisa primeiramente fazer essa forma, essa pura consciência, começar a ter a forma e começar a sentir tudo aquilo que vocês estão buscando. Isso tudo tem que estar dentro das leis universais. Quando isso tudo está dentro das leis universais, você consegue manifestar isso para o seu mundo, para o seu mundo físico aqui, onde nós estamos. Então, primeiramente, é criado dentro de nós, para depois se manifestar fora. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência de sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um. Essas afirmações, eu e meu Pai somos um, João 10, versículo 31, e meu Pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer, no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. O que você é consciente de ser, é o filho, dando testemunho de seu pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Parece controverso isso. Mas, primeiramente, como eu disse, né? Primeiramente, a consciência é o pai de todas as manifestações. Então, primeiramente, tem que estar dentro, tem que estar na consciência. E tudo aquilo que eu quero manifestar, ele é o resultado daquilo. E aí sim, ele se manifesta no nosso mundo.
Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou de ser mulher. E você continua como indivíduo acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu essa verdade gloriosa, declarando-se ser um só com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele. Pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência, ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Então, quando a gente diz que somos um com Deus, é porque realmente somos um com Deus. Só precisamos trazer essa consciência para nós, que quando nós trazemos essa consciência de que eu sou Deus e que eu sou o criador de todas as manifestações que eu tenho aqui na Terra, você consegue transcender isso. É como viver novamente. Não deixar isso fluir, como deixar isso daí passando e indo conforme a maré. Você começa a tomar rédeas. Por isso que a gente fala que você é o salvador da sua própria vida, porque você precisa despertar isso. Aqui, nessa parte, seja aquilo que você deseja ser, eu vou trazer um exercício para vocês. Quando se é consciente de ser, todas as coisas são possíveis, ele disse. Tudo que determinardes realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos trabalhar comandos, trabalhar o nosso interior com consciência, trazendo naturalidade para isso. Eu vivenciando na minha consciência como eu desejo viver, como eu desejo ser. E aí sim, isso tudo se manifesta, porque tudo que eu determinar, realizar, vai dar certo. Mais um adendo aqui. Eu sempre, desde quando eu comecei a ler esse livro, eu queria trazer este livro para cá, para mais pessoas conhecerem. E isso é uma manifestação. Então, tudo aquilo que determinar, realizar, dará certo. Pode ser com 1, com 10, com 1 milhão de pessoas. Então, a gente precisa o quê? Primeiramente, manifestar isso internamente, dentro de cada um de nós. Eu vivi cada um desses instantes, li, reli muitas vezes, para que eu manifestasse isso. Então, a gente pode qualquer coisa. Tudo aquilo que eu desejo, que ele é de acordo com as leis universais e que eu manifesto primeiramente na minha consciência, eu manifesto também na minha vida, no meu dia a dia aqui na Terra. Esta deve ser a sua determinação. Elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser, como ele expressou. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim, pois ele afirma: nenhum homem vem a mim
sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e o meu Pai somos um. Novamente aqui. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, nesse momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo que você está consciente de ser neste momento. Agora, você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo? João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente pode usar muito no nosso dia a dia. A gente sempre está precisando, a gente pode e precisa nascer de novo. Quando a gente toma consciência de que o que eu comando, que tudo é responsabilidade de acordo com a minha consciência do meu estado de ser, eu atraio todas essas situações que acontecem no meu dia a dia. Então, o que acontece muito? A gente, quando está precisando resolver algo, a gente entra muitas vezes em desespero. E aí vem muito em encontro com todos os ensinamentos que a gente recebe de lá do ECAM. Por quê? Porque a gente acaba muitas vezes trazendo, não estando num belo estado. E quando a gente não está nesse belo estado, a gente fica ruminando dentro daquele mesmo problema. E aí você não consegue manifestar nada, não consegue. Por quê? Porque fica ruminando naquele problema e fica em estado de sofrimento. Quando a gente está nesse estado de sofrimento, não é possível manifestar nada. A gente só consegue se libertar quando a gente está num belo estado, está em equilíbrio, em um belo estado. Por isso que é importante a meditação, a mente serena, os exercícios que a gente faz dentro do ECAM ou dentro da filosofia ou religião que você possa usar. Isso daqui está livre de qualquer religião, apesar de a gente estar falando muito da Bíblia. Parece até que a gente está falando como se fosse não sem dogma nenhum, tá? Não estou falando mal de nenhuma religião, mas como se fossem evangélicos, porque a gente está falando, tratando aqui muito sobre as palavras da Bíblia. Mas o que acontece normalmente? Para a gente nascer de novo, a gente tem que entrar num estado de equilíbrio e começar a manifestar aquilo que deseja, porque aí as soluções, elas aparecem. Por isso que é importante a gente estar num belo estado. A gente só consegue encontrar saída quando a gente não vibra naquele problema. Senão, não consegue. E isso é nascer novamente, é nascer de novo. A pergunta, quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus, a um homem chamado Pedro. Essa é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio é o que irá determinar sua expressão na vida. E ele disse, você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. O que eu quero propor para vocês aqui? Eu quero propor para vocês um exercício que é para vocês fazerem no espelho. Então, você vai ir até um espelho, você vai fazer a seguinte pergunta. Quem eu sou? Porque quando eu faço essa pergunta, quem é que eu sou?
Quem é que eu acho, que eu acredito que eu sou? Quem é que eu acho que eu sou? Coloque todas as suas percepções ali. Tudo aquilo que você acredita que é. E aí, então, com base em tudo isso, você consegue programar o que você realmente deseja, para você fazer uma programação na sua consciência, fazer uma programação com o Pai. E aí precisa de integridade interior. Porque aquilo que você acredita que é, aquilo que você, às vezes, está escondendo debaixo do tapete, maquiando para não enxergar, anote tudo, porque você precisa o quê? Transmutar isso. E para transmutar isso, você precisa, primeiramente, enxergar. Quando nós vemos, nos libertamos daquilo que está dentro de nós, bloqueando, atravacando a nossa vida. Então, o primeiro exercício que deve ser feito é você olhar no espelho e tornar-se consciente do que você acredita que é. Se você é próspero, se você é belo, se você é saudável, mas fale, anote tudo. Por que que você acredita nisso? Porque muitas vezes a gente fala, não adianta eu ficar falando, eu sou a saúde, eu sou a prosperidade, eu sou, vamos falar um outro exemplo, eu sou a beleza, eu sou muito reconhecida. Se você não acredita nisso, primeiramente, a gente primeiro tem que saber quais são os pontos que estão atravacando ali. Porque se você vai ver, olhando integralmente ali naquilo que você sente, se você faz alguma afirmação, que aquela afirmação não seja aquilo que você está consciente de ser ainda. Para quê? Para poder trabalhar isso. Então, é o primeiro exercício que a gente precisa estar fazendo para poder descobrir aonde é que eu estou, às vezes, me enganando, aonde é que eu estou maquiando. Por que é que eu não tenho ou prosperidade, ou beleza, ou saúde, ou harmonia? O que é que está bloqueando isso? Por que é que você não se sente dessa forma? Então, o primeiro exercício que a gente vai passar é este para vocês poderem fazer. Vou fazer todos novamente junto com vocês e a gente vai caminhando passo a passo todos juntos. Através de exercício, através de escrita, já descobri algumas falhas, alguns pontos que eu precisava estar ali desenvolvendo. E foi através disso que eu consigo, então, manifestar algo que eu desejo. Mas, muitas vezes, por que muitas vezes a gente, por mais que faça afirmação, não consegue manifestar? Porque ele não é real, ele não é natural, você não consegue sentir isso. É por isso que isso, muitas vezes, não se manifesta na nossa vida. Tá bom? Eu vou parar lá no YouTube, não sei nem se foi ou se não foi, mas depois eu vejo. E agradeço a cada um de vocês que estão aqui no YouTube. E até a próxima semana. E vamos continuar aqui no Zoom, porque aí a gente pode conversar.